Este material didático é parte do conteúdo da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica 2 da Faculdade de Medicina da UFMG e deve ser utilizado apenas neste contexto. Os profissionais de saúde são continuamente desafiados a prestar o melhor cuidado aos seus pacientes, tendo como base o conhecimento científico. Quem se propõe a praticar medicina não pode ignorar as constantes descobertas de seu tempo. Para se orientar hábitos de vidas que possam prevenir doenças, agir de forma a enfrentar doenças novas como a Covid-19, frente a um único paciente ou a uma comunidade inteira, é preciso aprender a ler artigos científicos de forma crítica. É sobre isso que vamos falar hoje. Mas por que ler artigos científicos? Os artigos científicos são uma fonte permanente de discussão do conhecimento. Eles permitem que conceitos antigos e novos sejam compartilhados e debatidos em um fórum mundial aberto. Mas para entrar neste universo de descobertas, que muitas vezes ainda nem chegaram aos livros, é preciso aprender a escolher e analisar criticamente essas publicações. Para isso, precisamos utilizar conceitos do método científico, avaliando as limitações e progressos que cada artigo traz. Assim, você irá se deparar com a leitura de artigos ao longo do curso médico e também da vida profissional. Aprenda desde já e pratique. Os motivos mais frequentes para buscarmos complementar nossos conhecimentos a respeito de um tema médico em um artigo são para reduzir as incertezas durante a tomada de decisão clínica, para qualificar o cuidado à saúde com base em boas práticas assistenciais, para enfrentar os desafios do cenário brasileiro de assistência à saúde, para aprender a aprender. Antes de tudo, precisamos compreender o que é evidência científica. Este conceito fundamental irá nos armar para a leitura crítica de artigos. A evidência científica é um elo entre a boa pesquisa científica e a prática clínica. Em outras palavras, a medicina baseada em evidência utiliza provas científicas existentes e disponíveis naquele momento, com boa validade interna e externa, para aplicação de seus resultados na prática clínica. A verdade sobre o efeito, o risco, o sucesso de uma abordagem está no universo. O estudo científico traz uma das faces desta verdade. Elas não são iguais e nem perfeitas, mas é deles que tiramos conclusões úteis para tomar decisões clínicas. Os resultados apresentados por artigos utilizaram desenhos de estudos diferentes? Será que são igualmente úteis? A resposta é não. É razoável levantar dúvidas, verificar o quanto de incerteza os resultados apresentados em um artigo trazem. A leitura desse artigo científico deve ser eminentemente crítica. A utilidade das conclusões de um estudo para a prática clínica é verificada pelo nível de evidência. Em ciência, se refere ao método utilizado na obtenção da informação ou decisão de acordo com sua credibilidade científica. Diante da impossibilidade de se acompanhar tudo o que é divulgado, mesmo de uma única especialidade, é preciso fazer escolha. São mais de 2 milhões de artigos publicados anualmente, um aumento de 5% a cada ano. Mesmo antes de ler um artigo, ainda em fase de busca bibliográfica, podemos escolher os que mais nos aproximam da verdade, ou seja, com menor incerteza acerca de seus resultados. Essa é a hierarquia da evidência científica. O método científico vai definir o quão útil são os resultados de um artigo. Cada tipo de estudo possui um nível de evidência proporcional à validade e à confiança. Se você precisar, pode rever a aula de delineamento de estudo, a nossa primeira aula do curso. Para escolher artigos que respondam a uma dúvida clínica, há uma técnica que está em outra videoaula. Mas, de forma geral, buscamos nos sites PubMed, Google Acadêmico, BVS, o que nos interessa utilizando aquelas palavras-chave: problema ou população, intervenção ou exposição, controle e outcome, resultado, e S para estudo.
Uma outra estratégia na hora de escolher um artigo é buscar o que interessa na correspondência entre a dúvida clínica e os desenhos de estudo. Por exemplo, os melhores estudos de diagnóstico são aqueles de acurácia, precisão e reprodutibilidade. Os melhores estudos de prevenção são os de coorte prospectiva. Mas antes de começar, vale a pena fazer uma leitura superficial do resumo do artigo, aquele que fica no abstract, no resumo. Ele traz uma síntese que é feita com uma técnica que você poderá perceber de cara se há interesse ou não no estudo. No entanto, não pare por aí. Se a leitura do resumo mostrar alguma coisa interessante, siga em frente. Essa leitura é bastante superficial, mas você precisará ler tudo para compreender bem a validade do estudo. Nenhum estudo é perfeito e certamente o que você vai ler tem pontos positivos e negativos. Ao final, queremos saber se as conclusões são úteis para ser aplicadas no cuidado à saúde. Então, aqui são as partes: introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão. Agora vamos passar por cada uma delas e ver como se faz uma leitura crítica. Que tipo de estudo é esse? Qual é o problema que ele quer solucionar? Cada parte importa. Quem foram os voluntários da pesquisa? Vimos que a grande maioria dos estudos é amostral, ou seja, usa parte de uma população, utilizando-se dados amostrais para análise, de forma que essa amostra possa representar toda a população. Ao ler o artigo, não deixe de verificar como a amostra foi calculada, selecionada e acompanhada. Houve muitas perdas ao longo do estudo? Será que isso pode comprometer a interpretação dos resultados? Por exemplo, em um estudo no qual 30% dos participantes abandonaram o tratamento, será que havia um efeito colateral importante da intervenção que não foi analisado? Leia a metodologia com calma. Procure os conceitos que estamos estudando. Como será que a metodologia utilizada no estudo pode influenciar o quanto devemos confiar nele? Você se lembra do estudo das variáveis, como elas são utilizadas para representar uma determinada realidade? Se bem coletadas, classificadas, analisadas com a estatística correta e interpretadas, podem trazer sim as respostas aos pequenos e grandes desafios da ciência. Aqui vai uma orientação importante para a leitura de um artigo. Todas as seções importam. Não deixem de analisar como os dados foram coletados. De forma retrospectiva, quais são as variáveis preditoras, de exposição, quais são as variáveis desfecho, são elas que irão aparecer nas tabelas e gráficos que você precisará entender para interpretar corretamente o artigo. O artigo científico deve descrever todas as técnicas aplicadas. Grife a hipótese da pesquisa. Qual a hipótese foi testada? Se não estiver claramente descrita, tente você mesmo elaborar uma hipótese com base no objetivo do estudo. O nível de confiança dos testes foi informado? Há um intervalo de confiança já previsto? Lembre-se que eles nos ajudam a perceber o tamanho da incerteza sobre um resultado quando queremos usá-los na população. Na seção Resultados, analise a tabela que descreve os participantes do estudo. A teoria pede que a amostra seja casual. Como a prática isso raramente acontece, é crucial que a amostra seja representativa da população. E para saber se a amostra pode ser considerada representativa, é preciso comparar as características dos indivíduos amostrados com as características da população ao qual se pretende utilizar os resultados do estudo. Então, todo artigo deve descrever as características dos indivíduos da amostra em uma tabela específica, geralmente a primeira. Assim, na hora de fazer inferência para esse tipo de população, aos que os resultados se aplicam, ficará mais fácil.
Em seguida, virão as tabelas, gráficos, textos que buscam responder à pergunta da pesquisa, que foi tecnicamente formulada no formato de hipóteses estatísticas. Nessa disciplina, nós ainda veremos cada um dos testes de hipóteses mais usados nos artigos médicos. Você precisará aprender termos novos e dominar os princípios dos testes de hipóteses. Lembre-se que por trás desta teoria estão os pacientes, aguardando as melhores soluções para seus problemas de saúde. Não deixe de ler a discussão. É onde os autores buscam interpretar os resultados encontrados, levantam pontos positivos, negativos, as precauções para a interpretação dos resultados. Ao passar por todas as sessões, veja se a pergunta inicial que está no objetivo ou na hipótese foi respondida.